A arte é a combinação de emoções, culturas, experiências, histórias. É o diálogo entre o artista e o mundo, o reflexo de uma realidade particular traduzido em formas, traços, volume. O programa Arte na Tela de hoje vai conhecer um ateliê que proporciona ao seu visitante uma nova experiência, apresentando a arte de uma forma especial. Eu sou Heloísa Remédio, sou artista plástica, sou arte-terapeuta, arte-educadora. Nascida em Caconde, interior de São Paulo, a arte-educadora, a arte-terapeuta e artista plástica Heloísa Remédio encontrou em meio a retalhos sua identidade artística. Une o lúdico ao sagrado em suas obras. Trabalho com isso, acho que há quase 30 anos, e sempre trabalhei com arte, assim, uma vida toda é uma paixão para mim. Quando havia alguma exposição na minha cidade, aqui no interior, eu me lembro de ter visto algumas telas e ficava assim apaixonada, né, olhando aquilo, mas achava que tinha que nascer artista, né? Não tinha ideia de que podia aprender a técnica, aprender a pintar, enfim. E depois de alguns anos, eu vi pessoas da minha cidade, pessoas comuns, pintando telas. Então eu percebi que eu podia aprender. Eu comecei pintando bem clássico, e natureza morta, paisagens, né, para aprender mesmo uma técnica. Quando eu comecei a criar, eu fui modificando. Eu fui, na verdade, fazendo muitas árvores, raízes, um emaranhado de coisas, folhas, bem ligado à natureza mesmo. E depois começaram a surgir os corações, que tem a ver com o sagrado, né? Corações, flores, espinhos, tudo foi se misturando. E eu fiquei pensando, mas que história é essa, né? As raízes, os corações, os estandartes, que eu também gosto muito da cultura popular. E eu fui percebendo que esse meu gosto pela saturação das cores, né? Isso pela estampa, estão nas minhas raízes, né? Então eu fiz essa ligação das raízes com aquilo que eu gosto de pintar. Eu penso que a minha inspiração vem da minha mãe, que era costureira, e eu vivia ali no pé da máquina de costura, brincando com os retalhos, e essas estampas dos retalhos, elas sempre foram muito especiais, assim, muito ricas, muito significativas para mim. Então, hoje, quando eu olho para as minhas pinturas, para aquilo que eu gosto, eu percebo que pode ter vindo daí. Eu sempre fiz arte, eu sempre vivi a arte. O meu pai tinha uma mercearia e eu me lembro de usar o papelão. Eu encapava esses papelões com essas imagens e fazia mesmo quadros e colocava na parede do meu quarto. Eu era bem pequena quando fazia isso. Por conta dessa coisa de costura, chegavam em casa muitas revistas com modelos de roupas, essas coisas. Eu me lembro de um anel que saiu numa revista e tinha a receita do papel machê e eu fiz com papel higiênico, mas acho que eu pus farinha e deu bichinho, não deu certo naquela ocasião. Agora falando, eu me lembrei dessa experiência, assim, né, do quanto já despertava em mim essa curiosidade e a vontade de fazer coisas manuais. A arte em papel machê é milenar. Uma simples mistura de papel picado, água e cola nas mãos de um artista ganha vida. Uma amiga me passou uma receitinha, né? Falou, deixa o papel de molho e baixa no liquidificador e tal. E naquele dia mesmo eu fiquei tão interessada que eu cheguei em casa e fui fazer o papel machê. Me lembro que depois ela olhou e falou, nossa, mas o meu nunca ficou assim, né? Porque ela explicou e eu segui mesmo o que ela tinha falado. E nunca mais deixei de fazer, isso faz mais de 20 anos também.
E é muito gostoso, porque é do jornal de papéis velhos ou que você não usa mais. É uma atividade sustentável. É muito gostoso ver que do nada, ou até do lixo, né? Você consegue construir coisas, construir objetos. Dá para fazer uma infinidade de coisas de papel machê. É um material muito versátil. Heloísa desenvolve em seu ateliê aulas e oficinas para crianças e adultos, estimulando o processo criativo durante diferentes atividades artísticas. Depois que eu comecei a dar as aulas no ateliê, e os alunos sempre, tá certo, é assim, tá bom, não tá? E aí eu pensava, puxa, né, mas o que é errado na arte, né? Como assim tá certo? E essa medida do que tá certo, do que não está, né, é um pouco difícil, porque é a expressão de cada um. Eu fiquei pensando, puxa, e agora, né? Existe uma técnica, mas a arte é muito mais do que isso. Então eu pensei na arte-terapia na ocasião para entender, compreender um pouco mais da arte, do processo, pensando mais no processo do que no resultado, mais no processo do que na estética. E fui atrás. A arte-terapia é uma possibilidade em que a arte se torna um caminho para o desenvolvimento da autoexpressão e autoconhecimento, manifestando o universo imaginário e ampliando o olhar de quem a pratica. Mas são coisas distintas, assim, né? As aulas, o curso e a arte-terapia. Eu atendo adultos. Crianças, eu tenho curso de arte para crianças e aí já tem esse olhar, né, para a arte, e como não tem uma necessidade de verbalizar, essa abordagem que eu uso, que é a abordagem gestáltica, que trabalha com figura, fundo, a gente vai vendo na própria arte o que se manifesta, o que sobressai, né, que seria a figura no caso. Não é também uma abordagem interpretativa, no caso da arte-terapia. Então, o próprio cliente fala da arte, fala da forma, das cores, e vai trazendo esse conteúdo e vai se percebendo. Tem toda uma subjetividade, né, por trás dessas formas, dessas cores. Formas, figuras, rabiscos são ferramentas de expressão utilizadas desde o início de nossas vidas, e à medida que vamos conhecendo o mundo à nossa volta, a arte se torna uma manifestação de comunicação natural. Eu nunca vi, nesse tempo todo, uma criança que não gostasse de fazer aula de artes, ou artes, né? Porque também é de uma forma muito livre, muito espontânea, né? É isso, elas escolhem o que elas querem, então, às vezes até propõem alguma coisa, todas as crianças acolhem aquilo, querem fazer juntos, mas como também eu vou respeitando o tempo de cada um, então tem um descompasso, entre aspas, né? Alguma criança termina, a outra não, vai terminar na outra aula. Eu acho que a arte ajuda a ampliar o olhar, permite que a pessoa se torne mais sensível, ela também vai ser mais sensível ao mundo, à vida, às outras pessoas. Às vezes eu vejo que algum aluno não tem coragem de botar a tesoura ali no papel, né? E fala, corta pra mim, professor. E daí eu falo, não, corta você. E daí vem outro colega, deixa que eu corto pra ele. Eu falei, não, você pode ajudá-lo, mas deixa que ele faça. Então, esse pegar a tesoura e cortar, que não é nada para muitos, mas pode ser uma aventura para outros, né? Um desafio. Então, quando a criança tem esse movimento, né, e ela percebe que ela conseguiu, que ela é capaz, já ajudou, assim, nessa transformação. No próximo bloco, as raízes de Heloísa Remédio, sua ligação com o sagrado e o seu gosto pela arte popular. Eu acredito na arte como transformação,
No meu caso, é um espaço para minha expressão. Em relação às figuras que eu pinto, elas vêm assim das raízes, né, de uma forma mais espontânea. Voltamos já. O programa Arte na Tela de hoje está em um espaço muito especial e encantador. É o ateliê da arte educadora Heloísa Remédio. As costuras da mãe de Heloísa não teceram somente os retalhos coloridos presentes em sua memória, teceram o imaginário da artista. A religiosidade também foi um tema importante na construção do seu estilo. Eu vivi ativamente as festas populares e religiosas lá no interior. Nós confeccionávamos as bandeiras com crepom, com flores, todos esses preparativos para a ocasião da festa. Que hoje eu ressignifiquei tudo, né? Não vejo da mesma forma, mas eu continuo gostando e eu acredito na arte como transformação. No meu caso, é um espaço para minha expressão. Em relação às figuras que eu pinto, é isso, elas vêm assim das raízes, né? De uma forma mais espontânea, mas eu percebo muito que tem uma relação, como eu penso a vida, assim, o que eu acho da vida. Então, os corações, o sagrado. Dá para fazer essa analogia com a vida. O que é viver mesmo, todas as dificuldades, mas que também tem as flores e que é muito bonita. Eu gosto desses corações com espinho, né? Que é isso que eu falo, que acho que eu trago, né, dessas vivências aí da arte popular, da religiosidade popular, do sagrado. Para mim, a tela é sagrada, né? O espaço que eu tenho para poder pintar que é sagrado. Pintar uma superfície em branco vai muito além de criar uma obra. É um exercício de autoconhecimento e conexão. Eu fico muito introspectiva quando eu estou pintando. Vem toda uma história, essa saturação de cores, de coisas, de elementos, tudo tem história. Então não é tanto o que fica bom, o que fica bonito, se combina, mas é a história que tem cada objeto, cada coisa, e cada pincelada também faz parte de uma história, né? De um pensamento, e as coisas vão ganhando significado. Eu gosto também de brincar com uma coisa que parece que tem uma simetria nas minhas pinturas, mas não tem, de fato. Eu vejo que eu repito muito os elementos, né, do lado direito, do lado esquerdo, mas não tão alinhados, não... sem ter necessidade de copiá-los. Insinua uma simetria, mas uma simetria que não existe, né? E a pintura também é interessante, e isso às vezes eu até falo para os meus alunos, quando ficam com medo, né, de ter uma soltura, do que vai sair, e que muitas vezes um defeito vira um efeito. A gente sempre começa tendo uma intenção, mas no meio do caminho as coisas mudam, as cores vão dizendo, as pinceladas. Existe uma intenção, mas o processo, né, muda um pouco. Uma vez eu estava pintando um estandarte
e que eu coloquei um vestido meu no centro do estandarte, né, de quando eu tinha 3 anos e feito pela minha mãe, costureira. E de um lado eu queria pôr uma referência da minha avó materna, que eu coloquei umas rosas vermelhas, e do outro eu queria uma referência da avó paterna, e eu não conhecia a mãe do meu pai, então liguei para ele para perguntar o que meu pai lembrava da mãe, né? Que referência ele tinha, para eu poder colocar algum elemento ali naquele estandarte. E foi muito lindo, porque ele perdeu a mãe, ele era muito pequeno, e ele disse: olha, filha, eu me lembro de um vestido da minha mãe que tinha umas andorinhas, né? Então, essa coisa das estampas ainda continuam em mim, né? Imagina uma criança se lembrar da mãe com o vestido de andorinhas, né? Cada elemento, cada traço tem essa história, né? Uma história. A arte está presente em tudo o que o ser humano é capaz de manipular. Por meio da arte, é possível externar sentimentos e ideais. A arte tem em todo lugar, mas ao mesmo tempo não tem uma valorização. As pessoas não percebem muito. Elas usam a arte o tempo todo, mas não percebem, né, que elas usam. Da importância de tudo, né, de uma cadeira, de um desenho, de um óculos, o tempo todo, né, alguém pensou aquilo. Eu acho que seria interessante, assim, as pessoas olharem mais para aquilo que elas usam, né, no dia a dia, e perceberem mais a arte. A arte ganha significados diferentes dependendo de quem a vê, ouve ou sente. A arte, para mim, é a capacidade de uma transformação mesmo do indivíduo, até de fazer alguma coisa, de não gostar, né? E aí, o que eu faço com isso? Como eu posso transformar o que eu não gostei? Transformação no sentido de poder correr risco, ousar na arte, né? Sem, o risco que se corre é muito pequeno, né? É o material, o que não deu certo, e o que eu faço com isso, né? Como eu posso transformar, em como eu transformo uma cor, como eu transformo o material, como eu transformo o lixo em arte. Eu acho que a arte oferece esse canal para vivenciar coisas, né? E que depois a gente também pode fazer uso disso na vida. Eu não sei se eu já vivi sem arte. O programa Arte na Tela vai ficando por aqui. Até o próximo encontro com a arte. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.